o América aproveitar melhor as oportunidades criadas e o porquê disso ter acontecido. Bom, boa noite. O torcedor ele tem razão sempre, né? Eu já disse isso lá na minha apresentação e vou dizer sempre. O torcedor é a razão de ser, né, do futebol. Então, aqui eu nunca vou ensinar torcedor a torcer, muito pelo contrário. Eu vou respeitar sempre o manifesto do torcedor. Eu acho que nós jogamos abaixo do que nós jogamos em todas as partidas, tá certo? Isso é fato. Mas mesmo jogando abaixo, nós criamos para fazer 5, 6 gols. É só ver lá desde o primeiro tempo as oportunidades que nós tivemos com o Taylor, com o Souza, com o Davi, né? Nós poderíamos ter feito mais gols mesmo jogando abaixo, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem a consciência. Tem algumas causas, né? Mas essas causas a gente, obviamente que internamente a gente vai atacar, né? Algumas causas, eu posso te dizer uma, assim, né? Quando você perde um jogo, quando você perde um clássico, né? Você fica logo querendo um jogo imediatamente para você voltar a vencer, para você já apagar aquela imagem da derrota, né? Isso às vezes, e é um grupo novo, né? Isso às vezes, você às vezes não reage tão bem em alguns aspectos. Eu acho que a gente não reagiu bem, né, nesse aspecto anímico, assim, no sentido de a gente até começou com muita energia, mas depois quando a gente fez um gol rápido, eu acho que a gente perdeu um pouquinho da energia do jogo, né? E aí depois disso a gente acabou mesmo jogando abaixo, criando possibilidades. Talvez se a gente faz o segundo rápido ou o terceiro quando a gente criou, talvez isso pudesse trazer mais energia para o jogo, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu não posso aqui deixar de parabenizar os atletas pela vitória, porque era muito importante vencer hoje, né, para que a gente pudesse matematicamente nos colocar numa condição possível de tentar garantir a classificação com uma rodada de antecedência. Existe uma combinação que é possível que aconteça, desde que a gente faça a nossa parte, para a gente sacramentar essa classificação na próxima rodada e a gente possa ter uma sequência de semana com jogos de Copa do Nordeste e estadual um pouco mais tranquila a nível de escolha. Acho que você falou que sua equipe criou bastante, realmente tinha que criar, estava jogando contra uma equipe que, com todo respeito, é a lanterna do campeonato, né? O torcedor, inclusive no intervalo, conversando com alguns torcedores, elogiaram bastante a entrada do Marquinhos no meio de campo, mas também estão muito preocupados com a queda de rendimento de alguns atletas, dentre eles Davi Gabriel pelo lado esquerdo, o próprio Souza, quer queira, quer não, é o foco principal do time desde o ano passado, não tem como não tocar sempre no nome dele. Uhum. Como é que o senhor analisa e avalia o seu elenco hoje, principalmente aquele 11 inicial que começou a partida contra o Força Luz? Então, assim, Carindé, mais uma vez eu vou dizer assim, o que o torcedor fizer está no direito dele, o torcedor é soberano. Eu penso que quando a gente vai fazer a escolha de 11, a gente pensa em muita coisa, né, a nível de planejamento. Você me pergunta o que eu entendo do nosso elenco hoje. Eu entendo que o nosso elenco está exatamente dentro daquilo que foi planejado. Nós tivemos algumas infelicidades de perder alguns jogadores pontuais, né? Eu disse lá no jogo passado que eu não ia, isso não vai ser muleta nunca, principalmente quando perde, porque aí fica parecendo que você está arrumando justificativa. E se tem uma coisa que profissionalmente, graças a Deus, eu sou muito bem resolvido e eu jamais vou transferir responsabilidade para nada nem para ninguém, mas quando você perde estrategicamente alguns jogadores que são pilares dentro do seu setor, você fica com um pouco mais de dificuldade. Você tem que pensar no jogo de hoje, no jogo de semana de sábado, você já tem que pensar no jogo de terça-feira da Copa do Nordeste, né? Então, às vezes, nem sempre a gente vai antes do jogo dizer assim, eu vou começar o jogo com o Marquinhos, porque pensando talvez nos 2 jogos próximos que nós temos, Potiguar e Sampaio, né? E antes do jogo eu não vou externar nunca isso, mas às vezes a gente faz, né? Vou dar um exemplo assim prático que já passou. Quando a gente começa com o Giva, o jogo da Juazeirense, era pensando no Giva acelerar a volta dele, mas pensando em preservar um pouco o Taylor, que vem jogando como o único centroavante desde lá do início. Fisicamente a gente pensou em segurar o Taylor pensando no clássico. Então, às vezes, em função de você perder 2, 3, 4 jogadores por lesão, nem sempre os 11 são aqueles 11 que talvez você entendesse taticamente ser o melhor. Às vezes você está pensando em outros aspectos também. Mas isso não tira
em nada a condição da gente ter que ter tido um jogo melhor. E repito, tem que criar mesmo, que é o Lanterna, assim, claro, mas a gente respeita todo mundo e a gente, quando faz preparação para o jogo, a gente procura nunca ficar olhando a tabela para que a gente não se condicione. Porque esse tipo de jogo ele é muito perigoso, assim, sabe? Porque o jogador de futebol, nós seres humanos de maneira geral, eu acho assim, eu acho que às vezes a gente não deposita energia plena em determinados momentos e isso às vezes fica caro depois, que você corre o risco às vezes de tomar um gol, o jogo ficar pesadíssimo, né? Ou às vezes de demorar a fazer e matar o jogo num jogo que você é soberano, você é melhor individualmente, você é melhor coletivamente, você é melhor fisicamente, né? E você tem que ter essa soberania exposta o tempo todo, a gente sabe disso, né? Mas assim, que bom que isso aconteceu sem que comprometesse o resultado do jogo, porque isso pode acontecer. O futebol, infelizmente, permite isso, né? Permite, às vezes, aquele dia que você não está com a energia total para aquilo que está fazendo e, às vezes, isso compromete o resultado do jogo, que, graças a Deus, não foi o que aconteceu, né? Mas, repito, isso não tira, em momento algum, a mesma sensação, Carindé, que eu tenho, às vezes, quando a gente perde e eu vejo que meu time fez um bom jogo e tal, e eu não me contamino com a derrota, eu também não me contamino com a vitória, a gente fazendo menos do que a gente pode, né? Eu sempre vou tentar ser o mais coerente possível, primeiro comigo mesmo, com a equipe e com as pessoas que fazem o futebol, no caso vocês, cronistas esportivos, torcedor, de modo geral. Leston, pegando carona na sua resposta anterior, logicamente, e diante do trecho que você mencionou, a questão do resultado, né? Porque, às vezes, a atuação sem o resultado, ela fica até em segundo, terceiro, quarto plano. Quando tem o resultado, às vezes a atuação, ela incomoda, como a gente viu hoje, por exemplo, parte do torcedor, que aí eu concordo com você, o torcedor, ele ali para se manifestar, mas isso faz parte do futebol desde que ele foi inventado. Exato. Sem o resultado, a coisa não mantém. Como tentar conciliar, então, essa sua apresentação, principalmente manter o nível do primeiro e do segundo, e ter o resultado também? Porque o resultado veio, mas no segundo tempo, até com as trocas, a gente sentiu uma falta de poderio ofensivo, né? Não sei se eu posso dizer assim. Malik, eu entendo da seguinte forma, cara. Por mais que o futebol seja um segmento resultadista, quem vive do futebol não pode ser. Porque senão, quando ganha, você fecha os olhos para as coisas que não funcionaram bem, para as coisas que não foram feitas da forma que era para ser feita. E quando você perde, você também não consegue enxergar nada de bom, né? Então, acho que o primeiro, a gente sempre ter bem claro o nosso parâmetro, tá certo? Por que a atuação foi abaixo? Porque o nosso parâmetro é bem acima desse aí, né? Se nós analisarmos, vamos analisar desde o jogo do Baraunas até agora, com exceção do primeiro tempo do Globo, certo? Com exceção do primeiro. Até o jogo que a gente não ganhou do Laguna, nós jogamos muito melhor do que jogamos hoje. Mas jogamos muito melhor. Criamos mais, fomos muito mais dominantes, nos impusemos mais, trocamos muito mais passe que nós trocamos hoje e não ganhamos. Tá entendendo? Então, assim, ter esse equilíbrio, ter essa condição de olhar sempre primeiro para dentro. Esse, para mim, eu acho que é o maior desafio hoje do treinador de futebol, no cenário que a gente vive, de muita exposição, é você conseguir sempre olhar para dentro e ser assertivo nas ações, né? O que a gente tem que fazer para melhorar do Potiguar? Treinar a gente não vai, né? O jogo é menos de 66 horas, então não tem como treinar. A gente vai recuperar, vai mostrar os caras e vai pensar em qual o melhor 11 a nível de energia, a nível de condição de fazer um jogo forte para a gente tentar garantir essa classificação antecipada no final de semana. No sábado ela é impossível acontecer, porque o jogo do Laguna é no domingo, né? Mas uma vitória nossa e uma não vitória do Laguna contra o Santa Cruz, a gente sacramenta a classificação, que é o primeiro grande objetivo nosso, não é do campeonato, é da temporada.
para que a gente possa ter o mês de fevereiro fazendo só um jogo por semana. E aí a gente poder treinar, a gente poder recuperar os caras, ganhar um tempinho para recuperar os caras que estão voltando agora para a transição, né? Então isso é uma meta estratégica para a temporada. Então assim, de hoje para sábado a gente vai observar aquilo que poderia ter sido melhor hoje, além da questão energia, e veja bem, eu não estou dizendo condicionamento físico não, tá? Estou dizendo energia. Energia é aquela coisa que a gente desprende assim, diferente da condição física. Fisicamente a gente vem respondendo muito bem todos os jogos, mas eu acho que a energia nossa, ela poderia ter sido maior, e aí a gente observar a nível de característica o melhor 11 para que a gente faça um grande jogo sábado e possa, primeiro, jogar bem e, consequentemente, jogar bem de novo, né? Já que nós já fizemos bons jogos aí ao longo desses 5, 6 jogos que fizemos e, consequentemente, conseguir a vitória, que vai ser muito importante para o nosso planejamento. Leston, você foi lá atrás e avaliou essa caminhada sua com a equipe do América desde Baraunas. Eu queria saber de você qual é a sua avaliação desse time desde Baraunas até aqui. Você jogou a temporada contra a equipe do Fosse Luz. Você vê a equipe em evolução nesse começo. Qual é a sua avaliação desses 6 primeiros jogos à frente do América? Eu acho que até o clássico, eu acho que nós apresentamos, aí eu estou falando a nível de performance, tá? Até o clássico, eu acho que nós apresentamos evolução em vários aspectos, né? Em todas as entrevistas eu disse, e vou continuar repetindo, nós temos margem de crescimento para muita coisa, ainda bem, né? Porque quando você está construindo um time, nós somos um time em construção, né? E a gente ainda tem margem para crescer muita coisa. Nós evoluímos muito em alguns aspectos, mas penso que tem outros aspectos que a gente precisa melhorar. E a gente vai melhorar de que forma? Treinando, tendo cada vez mais jogadores, não estou falando mais jogadores de contratar, tendo cada vez mais jogadores à disposição para que a gente possa, né, mais ou menos pensar assim. E aí eu não estou falando de resultado, estou falando de performance só. Vamos lá, o Ferreira jogou praticamente 100 minutos todos os jogos, certo? Se você for na literatura, você vai ver que esse cara, daqui a pouco a gente precisa ter uma semana cheia para ele. Se você já tivesse o Mikael, por exemplo, à disposição, com certeza em alguns jogos desses nós teríamos diminuído o tempo de minutagem do Ferreira. Nós estamos ainda no início de temporada, né? O jogador de futebol, ele suporta jogar de 3 dias? Suporta. Depois que ele adquirir uma condição de ritmo, ele vai embora. Mas nesse primeiro momento é um pouco mais difícil. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu em alguns aspectos, em outros a gente precisa evoluir em tudo, ofensivamente, defensivamente, transições, né, bola parada, a gente tem margem para melhorar muita coisa. Nessa, digamos, melhora em algumas partes, se dá também principalmente ao fato da oscilação que tem do time durante a partida. Por exemplo, no começo do primeiro tempo de hoje, jogou bem, começou a pressionar a equipe do Fosse Luz, depois absurdamente parou esse ataque, né, digamos. Sim. Muito erro de passe, isso, aquilo, e no segundo tempo, mesmo com algumas mudanças, ainda tentava mudar. Isso também vale para essa oscilação, porque a gente observa, claro, é começo de temporada, os jogos estão assim, mas é por aí. Com essa possibilidade de jogar uma vez por semana, tende a melhorar essa oscilação? Sem dúvida nenhuma. Até linkando uma pergunta que o Canindé me perguntou, não vou conseguir lembrar o jogo que foi, sobre a questão oscilação, né? E a oscilação Juazeirense, a oscilação naquele cenário que foi da pergunta do Canindé, eu acho que ela é normal, sabe? Da alternância do jogo e tal, que não é de hoje. Hoje eu concordo 100%. Hoje nós fomos instável em vários momentos. Não foi um momento, em vários momentos nós fomos instável. Tá entendendo? Então isso para mim está na energia. Entendeu? Isso está às vezes no nível de concentração. Eu não vou ser leviano aqui e dizer que em algum momento a gente subestimou o Força e Luz, muito pelo contrário, né? A gente valorizou demais o quanto esse jogo era importante, principalmente por ser pós uma derrota no clássico, né? Mas às vezes dentro do jogo, o gol cedo e tal, a gente baixa um pouquinho, porque como você bem disse, a gente começou com energia boa, o gol fez mal pra gente, né? Veja que loucura que é o futebol, o gol fez mal pra gente, porque quando a gente fez o gol, a gente começou a ter essa oscilação constante dentro do jogo, né? Então a gente precisa ter atenção, é um ensinamento, né? É um ensinamento. Eu tenho dito muito aos jogadores que a gente está tendo a cada 3 dias oportunidade de aprender muita coisa,
porque o jogo traz muito ensinamento. O que a gente não pode deixar de acontecer é de aproveitar os ensinamentos para que a gente possa amadurecer coletivamente cada vez mais.